Olá! Hoje eu vim trazer para vocês a correção do PET 7, semana 1, para o 9º ano. Então aqui nós vamos falar sobre trigonometria no triângulo retângulo. Então aqui a gente tem que todos os triângulos retângulos que têm um ângulo agudo são semelhantes entre si, pois os três ângulos internos de um deles são respectivamente congruentes aos três ângulos internos de qualquer outro dentre deles. Em consequência, a medida dos lados de um desses triângulos retângulos são proporcionais às medidas dos lados de qualquer outro deles. As constantes que a gente viu, R1, R2 e R3, são as razões trigonométricas, chamadas de seno, cosseno e tangente. Como essas razões são as mesmas para todos os triângulos retângulos semelhantes entre si, então a gente pode definir elas como base em apenas um triângulo qualquer. Então aqui, se a gente está trabalhando com o ângulo alfa, que é esse ângulo aqui, a gente vai ter um cateto que é oposto ao ângulo alfa e um cateto que é adjacente ao ângulo alfa, além da hipotenusa. Então nós temos aqui que o seno vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Aí você pode falar sem sono, corri. O cosseno vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa, com sono, caí. E por fim, a tangente, que é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Tem gente que toma coca, tá? Então, aí são alguns macetezinhos para a gente decorar. Então, outra relação importante aqui é que se a gente dividir seno pelo cosseno, a gente encontra a fórmula da tangente. Então, a tangente também pode ser escrita como seno sobre cosseno. Então, escreva as razões trigonométricas do ângulo beta da figura anterior. Então, aqui a gente não vai estar mais trabalhando com o ângulo alfa, e sim com o ângulo beta. Então, vamos lá. O seno é o cateto oposto, C, certo? Cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, C sobre A. O cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente ao ângulo beta é exatamente o B. Então, B sobre A. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, C sobre B. Na questão número 2, tem aqui que no PET 6 vimos o teorema de Pitágoras. Então, observe a figura abaixo e responda as questões. Qual a medida da hipotenusa A? Então, aqui a gente faz Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? C1 e C2 aqui. Então, a hipotenusa A ao quadrado é igual a C1, eu vou chamar de 6, né? 6 ao quadrado mais C2, 8. Então, A ao quadrado vai ser 36 mais 64. A ao quadrado é igual a 100. Passa a raiz dos dois lados. Então, A é igual a 10. Então, aqui vai ser 10. Então, aqui ficou faltando, mas aqui é alfa, aqui é beta e aqui também é beta. Qual a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa? Então, o ângulo alfa é esse aqui. Cateto adjacente vale 8, certo? É o cateto que encosta no ângulo. E o cateto oposto vale 6, certo? Que é o cateto que não encosta no ângulo. Falando agora sobre o ângulo beta. Qual o cateto adjacente ao ângulo beta? Então, o cateto adjacente ao beta aqui vale 6. E o oposto vale 8. Então, aqui ele está pedindo o seno de alfa. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, 6 sobre 10. Que simplificando aqui por 2 dá 3/5. Número decimal, 0,6. Né? Basta a gente dividir aí 6 por 10. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente a alfa é 8. Então, 8 sobre 10. Que isso aqui é igual a 4/5. E o decimal é igual a 0,8. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, 6 sobre 8, que na hora que a gente simplifica dá 3/4. Na hora que a gente faz a divisão, a gente encontra 0,75. Agora vamos falar do beta. Cateto oposto, que é 8, sobre hipotenusa 10. Então, aqui vai valer 4/5, né? E 0,8 aqui como decimal. O cosseno de beta é cateto adjacente sobre hipotenusa, então 6 sobre 10, que é igual a 3/5. E aqui 0,6.
E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, 8/6, que é igual a 4/3. Que na hora que a gente faz essa divisão, a gente encontra 1,3. E o 3 aí se repete, né? Uma dízima periódica. Qual a medida do perímetro desse triângulo? Então, aqui a gente tem que fazer 8 mais 6 mais 10. Então, aqui nós temos 16 mais 8, 24. Qual a medida da área desse triângulo? Então, a gente tem que fazer base vezes altura. A base vale 8, a altura vale 6. Então, aqui nós temos 48 centímetros quadrados. Represente na figura a altura desse triângulo em relação à hipotenusa. Basta a gente traçar aqui uma linha reta que forma 90 graus com a base, certo? Então, vai ficar algo assim, olha. 90 graus com a base, certo? Represente a altura desse triângulo. Então, a gente tem aqui embaixo, olha, as relações do triângulo retângulo. Então, aqui a altura que a gente traçou, né, é como se a gente tivesse virado aquele triângulo. É como se aqui valesse 6, aqui valesse 8 e aqui 10. Certo? E ele está querendo a medida da altura. Então, a gente pode utilizar isso aqui, olha. A gente pode utilizar essa primeira relação aqui para descobrir a altura. Então, a hipotenusa A, 10, vezes a altura H, é igual a 6 vezes 8. Então, 10H vai ser igual a 48. Passo 10 para lá dividindo. Então, H é igual a 48 sobre 10. H é igual a 4,8. Então, essa é a altura da nossa figura aí, do nosso triângulo. Vamos relembrar? Observe a figura abaixo. Use a medida da altura H, que você calculou anteriormente na letra I, e aplique o teorema de Pitágoras para encontrar as medidas M e N das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um triângulo retângulo, certo? Eu sei que a altura aqui vale 4,8. Então, basta eu fazer a hipotenusa ao quadrado, que é 6 ao quadrado, é igual ao primeiro cateto, né? 4,8 ao quadrado mais n ao quadrado. Então, 6 ao quadrado é 36. 4,8 ao quadrado é igual a 23,04 mais n ao quadrado. Então, a gente tem aqui, passando esse 23 para lá, nós temos 12,96 é igual a n ao quadrado. Jogando a raiz aqui dos dois lados, nós temos que o valor de n é igual a 3,6. Certo? Então, n vale 3,6. Ele pediu para calcular utilizando o teorema de Pitágoras, então nós vamos respeitar isso. Fazendo aqui desse outro triângulo, a hipotenusa vale 8, então 8 ao quadrado é igual a 4,8 ao quadrado mais m ao quadrado. Então, aqui nós vamos ter 64, que é igual a 23,04, mais m ao quadrado. Então, passando para lá negativo, nós vamos fazer 64 menos 23,04. Isso aí dá 40,96. É o valor de m ao quadrado. Jogando a raiz aqui dos dois lados, nós vamos ter que m é igual a 6,4. Então, achamos aí m e n. Compare a medida da altura correspondente sobre a medida da altura que você calculou na letra I, multiplicando m por n e efetuando a raiz quadrada do produto encontrado. Então, fazendo 6,4 vezes 3,6, nós temos aqui 23,04, que a gente viu lá que é a mesma coisa que 4,8 elevado ao quadrado. Então, realmente, colocando isso aqui dentro de uma raiz quadrada, a gente vai encontrar 4,8, que é a altura aí do nosso triângulo. E por fim, vamos confirmar se a soma das projeções corresponde à medida da hipotenusa. Então, a gente vai ver se 3,6 mais 6,4 tem que dar 10. Então, fazendo aqui, né? 4 mais 6 dá 10, leva 1. 6 mais 1, 7, mais 3, 10. 10,0. Certinho. Então, 10 centímetros. Então, aqui, A ao quadrado é igual a 100, né? Fazendo aqui o teorema de Pitágoras, igual a gente fez lá anteriormente. Então, A é igual a 10. Também compare as medidas de cada um dos catetos ao quadrado com o produto da hipotenusa pelas suas projeções correspondentes. Então, 8 ao quadrado é 64.
E a projeção M correspondente a esse lado 8 vale exatamente 6,4. Então, fazendo a hipotenusa 10 vezes 6,4, a gente encontra 64. Note aqui que são medidas iguais. A mesma ideia aqui embaixo. 6 ao quadrado é 36. A é 10 vezes N, que é 3,6. Então, aqui dá 36. Note aqui a igualdade das nossas figuras. Então é isso, se inscreva no canal, deixe seu like para me incentivar a fazer mais aulas como essa, compartilhe com seus amigos e clique no sininho para ficar por dentro de todas as aulas.